Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu vos convido para que possamos abrir o exemplar da Bíblia Sagrada. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3, aonde está inserido o tema desta festividade. Nós vamos ler a partir do versículo de número 28 e leremos até o versículo de número 30. Quem achou, diga amém. Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E foram ter com João, e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já me cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem tem um assento, podeis tomá-lo, por favor. Meus queridos e amados irmãos, há uma alegria imensa que invade a minha alma esta noite, pelo privilégio de estar convosco mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor César Marinho, que bondosamente nos formulou o convite para que estivéssemos aqui esta noite. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Nilson Yanes, que é o vice-presidente deste campo e que também está representando o nosso pastor João Agripino, de França. Quero louvar a Deus também pela vida das esposas dos pastores, do qual citei os vossos nomes, como também toda a diretoria do Círculo de Oração local e também do Círculo de Oração geral que está presente aqui esta noite. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o tema proposto para esta festa é um tema um tanto quanto sugestivo. Não sei de que forma o Senhor vai terminar este culto esta noite, mas eu tenho certeza que o céu tem uma palavra para o teu coração. O que nós acabamos de ler, inserido nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, conta-nos uma história narrada pelo evangelista João,
e também o mesmo faz referência a um profeta que tem o seu próprio nome, que é o profeta João Batista. João Batista, ele recebe este nome dado pelo próprio Deus aos seus pais, visto que a sua mãe era estéril e o seu pai, o sacerdote Zacarias também, já era avançado em idade e ambos não podiam gerar, mas através de um milagre divino, Deus, através de um anjo, visitou aquele casal. E o Senhor, no tempo determinado da vida, fez com que Isabel gerasse de forma milagrosa e desse à luz a esta criança, do qual passou-se a chamar João. Batista, ele recebe este cognome porque o significado de Batista é batizador. Então podemos chamar João de João o Batizador, João o Batista. João, ele foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Nós vemos que ele tinha quase a mesma idade de Jesus. E no mesmo período que Isabel fica grávida, Maria, a sua prima, também está gestante. E quando Maria vai visitar Isabel e lhe saúda, a Bíblia diz que a criança que está no ventre de Isabel, ao sentir a presença de Maria, e que ela carregava Jesus em seu ventre, a criança saltou-se no ventre de sua mãe. O profeta João Batista, ele recebeu o chamado do Senhor, um chamado profético para preparar o caminho do Senhor. O profeta João Batista, ele recebe um chamado para pregar sobre o arrependimento, sobre aquele também que viria após ele, o Messias esperado. O próprio profeta Isaías falou a respeito do profeta, dizendo que ele seria uma voz que clamaria no deserto e que pregaria sobre o arrependimento. A vida deste profeta passou-se a ser no deserto da Judeia, quando ele alcança a idade de varão. Ele começa então nas margens do rio Jordão, pregar o evangelho do arrependimento. E segundo a história, uma grande multidão se afluía à beira do rio Jordão para ouvir o profeta João Batista. Eram cidades inteiras de todas as partes da Judeia e cidades adjacentes, calculando-se aproximadamente uma multidão de 5.000 pessoas que desciam até o deserto para ouvir a pregação de João Batista. E a pregação não era para encher o ego e nem massagear o ego daqueles que estavam presentes. Era uma mensagem dura, mais ou menos assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele se vestia diferente das pessoas comuns da sua época. A Bíblia diz que ele trazia sobre o seu corpo uma vestimenta de pele de camelo. Ele se alimentava de uma forma diferente. Ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. João Batista, ele viveu o seu ministério carregado por uma mensagem simples, mas uma mensagem que era poderosa. Uma mensagem que incomodava o sinédrio. Uma mensagem que mexia com a consciência dos fariseus hipócritas, com os escribas da sua época, que rotulavam por fora uma religiosidade, mas por dentro eles foram denunciados como sepulcro caiado. Eram pessoas hipócritas que iam ali para ouvir a mensagem de João Batista, mas saíam dali com o coração quebrantado. João Batista, ele batizava as pessoas que chegavam até ele com seu coração arrependido, com seu coração quebrantado, por ouvir a sua mensagem. E ele descia aquelas pessoas até o Rio Jordão e as batizava. Isto acontecia todos os dias, até que, para sua surpresa, alguém apareceu na fila para ser batizado. E quando João Batista nota a presença daquele homem, ele aponta o dedo no meio da multidão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele nota a presença do Messias. João Batista, ele nota a chegada do Cristo, e ele dá um título para ele, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! João Batista, ele olha para Cristo, e ele dirige as seguintes palavras: Senhor, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Aí Jesus dá uma resposta para João Batista, dizendo: para que cumpra toda a justiça divina. É por isso que ele estava ali, para ser batizado por João. Jesus então desce até o Rio Jordão. João batiza Jesus nas águas. A Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, algo fenomenal acontece. Os céus se abriram e o Espírito desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Todos viram, todos ouviram a voz. Ali era Deus confirmando na vida de Jesus o seu ministério. João, ele era considerado até aqui o maior dos profetas, nascido de uma mulher. João, ele foi um profeta precursor de Cristo. Era o profeta da atualidade. Era o profeta que estava em evidência. Era o oráculo de Deus na terra. Era o porta-voz dos céus. Aquele que tinha mensagem de Deus e direcionava mensagem para o povo. A Bíblia diz agora que Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. Isto nós lemos no capítulo 3 e capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mas quando agora nós vamos para o Evangelho de João, nós vemos no capítulo de número 3, depois que Jesus, ele tem um diálogo com Nicodemos, a Bíblia diz que ele desce para a região da Judeia, e ali Jesus ele começa então a batizar as pessoas que chegavam até ele, e ali naquele batismo estava presente alguns discípulos de João Batista, e ao verem Jesus efetuando o batismo nas águas, eles ficaram estupefatos, ficaram perplexos, boquiabertos, quem sabe pensando em sua mente, dizendo: este ofício é somente para João Batista fazer. Quem é este homem para batizar? Quem é este homem para executar o mesmo ofício que João Batista está fazendo? Então, aqueles discípulos de João Batista saíram dali e foram até aonde João Batista estava. João Batista estava em Enom, e ali ele também batizava algumas pessoas. E de repente chegou aqueles discípulos e disseram para João Batista: olha, aquele que você batizou lá no Jordão. Veja bem as palavras dos discípulos de João Batista. Eles chegaram e disseram: olha, mestre. Chamaram João Batista de mestre, e parece que menosprezaram a pessoa de Cristo ao dizerem assim: aquele que você batizou lá no Rio Jordão, e do qual você também deu testemunho, nós o vimos batizando lá na Judeia. Aleluia. Aqui há um questionamento que foi levantado pelos discípulos de João Batista. Este questionamento era para trazer dúvida a respeito do Messias. Este questionamento era para gerar uma certa confusão entre os judeus, entre os fariseus, entre os escribas da época, para que eles não acreditassem na divindade de Cristo, porque o próprio João Batista havia dado testemunho que ele era o Cordeiro de Deus. Agora, aqueles discípulos estavam dizendo para João: olha, aquele do qual você deu testemunho está lá à beira do rio batizando. Será que isso é lícito? Será que isso ele também pode fazer? Nós vemos aqui, irmãos, que nós aprendemos com a resposta de João Batista algumas lições. Eu fiz esta introdução para nós chegarmos até aqui, para que você possa entender e compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Nós vamos aprender agora com João Batista. Era como se ele estivesse presente no culto de hoje e nos dando uma lição. Olha só, João Batista, a primeira lição que ele dá é uma lição de humildade. Aleluia! Uma lição de humildade. Nós vemos isso nas suas próprias palavras, no capítulo de número 3 e versículo de número 27, diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada.
Aleluia. Sabe o que é que João está dizendo? Ninguém pode receber do céu se Deus não lhe outorgar. Ninguém pode receber nada do céu se Deus não lhe conceder. João, em outras palavras, estava dizendo para aqueles discípulos: o mesmo Deus que me deu autoridade é o mesmo Deus que deu autoridade para ele. O mesmo Deus que está na minha vida é o mesmo Deus que está na vida dele. Por mais que eles quisessem fazer uma concorrência entre o ministério de João e o ministério de Jesus, João chegou para quebrar a concorrência. João não deixou a concorrência ir adiante. João demonstra uma atitude de humildade ao dizer: ele tem a autoridade que foi concedida por Deus. Ele tem poder que foi concedido por Deus. João, ele não era invejoso, não. João não tinha o espírito de inveja. João não tinha o espírito de ciúme. Dentro das nossas igrejas evangélicas brasileiras, infelizmente, está pairando em muitas igrejas este síndrome, um síndrome de inveja, um síndrome de ciúme, um síndrome de concorrência, para ver quem prega melhor, para ver quem canta melhor, para ver quem lidera melhor, para ver quem rege melhor. Tem gente que abre a boca e diz assim: só está acontecendo porque eu estou na frente, só está acontecendo porque eu estou liderando, o conjunto só vai florescer porque eu estou liderando, só eu rejo bem, só eu canto bem, só eu prego bem. Mas João Batista vem dar uma lição para nós esta noite: a mesma autoridade que está na vida do teu irmão, foi Deus que deu. A unção que está na vida dele, foi Deus que deu. A autoridade que está na vida do teu companheiro, foi Deus que deu. Se você rege bem, a glória de Deus. Se você canta bem, a glória de Deus. Se você lidera bem, a glória é de Deus. É Ele quem dá o poder, é Ele quem enche a igreja, é Ele que capacita a igreja, é Ele que dá autoridade para a igreja. E eu já quero liberar algo para a tua vida. Levante a mão se você puder. Alabacanda, alabachanda, arabacanda, alabahaia. O poder e a autoridade do céu está descendo sobre nós esta noite. Aqui não tem concorrência, aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Aqui a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Desça na presença dEle esta noite. Deus está nos convidando a se humilhar na sua presença. O apóstolo Tiago, ele escreve dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalta. O humilde, ele tem um lado no coração de Deus. Se tem algo que Deus rejeita, se tem algo que Deus abomina, é o orgulho, é o crente orgulhoso, é o crente prepotente, é aquele que acha que é a última bolacha do pacote, é aquele que pensa que é a última Coca-Cola do deserto. Mas a palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalta. O próprio Jesus Cristo, ele disse: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Jesus foi o maior símbolo e o maior exemplo de humildade.
humilde. Ele mesmo disse em Mateus 11:29: vinde após mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se até Jesus foi humilde, se até Jesus desceu, quem sou eu e você para dizer que somos grande? Nós não somos nada, nós somos pó. Você é cinza. Grande aqui é Ele, a glória aqui é para Ele. Só quem tem glória levante a mão e exalta o nome dEle. A maior humilhação de Jesus não foi subir até o Calvário, não. A maior humilhação de Jesus não foi receber açoites, não foi receber a coroa de espinho, não foi receber os pregos em suas mãos, não. A maior humilhação de Jesus foi deixar o seu trono de glória, foi sair do estado espiritual e se encarnar. O apóstolo Paulo, dando uma lição para a igreja de Filipenses sobre o que é humildade, sobre o que é ter um coração humilde, ele olha para a igreja e diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Olha só a expressão de Paulo. Parece que Paulo está no meio da igreja nos dias de hoje, uma igreja dividida, uma igreja em confusão, alguém querendo crescer, alguém querendo ser melhor do que o outro. Paulo diz: ei, peraí, cada um considere-se o outro superior a si mesmo. Aqui dentro da igreja não tem ninguém grande, aqui dentro da igreja não tem ninguém superior. Lá fora pode ser doutor, pode ser advogado, mas quando entra aqui dentro é ovelha do rebanho do sumo pastor. Aí Paulo continua dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento é esse, Paulo? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que ele fez? Ele se aniquilou-se a si mesmo, ele se esvaziou dos seus atributos, da onipotência, da onipresença, da onisciência, fazendo-se semelhante aos homens. Ele veio na terra, ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou dos seus atributos, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas tem um porém. Por quê? Porque se ele humilhou, a Bíblia diz: mas Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. Aquele que humilha, Deus exalta. O nome dele está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Quem pode levantar a mão? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Diante do nome dele se dobre todo joelho daqueles que estão no céu. Quem são? São os anjos, são os serafins, são os querubins. Se dobram diante da majestade do Cristo. Aqueles que estão na terra, quem são aqueles que estão na terra? São os joelhos de todos os seres viventes, se dobram diante da majestade de Cristo. E aqueles que
estão debaixo da terra. Quem são esses? São aqueles que morreram na sua ignorância, blasfemando contra Cristo. Grandes reis famosos, aqueles que ignoraram a sua divindade, aqueles que ignoraram a sua divindade. Eu me lembro que na sua crucificação, Jesus, ele foi acusado de ser um homem blasfemo, que ele estava blasfemando contra Deus. Jesus foi acusado e foi preso porque ele se dizia ser o Cristo, porque ele se dizia ser o Filho de Deus. Pegaram Jesus, levaram para a casa do sacerdote Anás e Caifás e diziam para ele: tu és o Cristo? Estão dizendo aí que você está dizendo que você é o Cristo. E Jesus está de boca fechada e eles diziam: diga-nos, tu és o Cristo? Jesus olhou para eles e disse: tu o disseste. Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele dizia que era o Cristo. Ele foi para a cruz porque ele dizia que era o Cristo, mas ninguém acreditava. Mas naquele grande dia, Anás vai ressuscitar, Caifás vai ressuscitar, Herodes vai ressuscitar, vai dobrar o joelho, vai olhar para ele e dizer: tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Deus abomina tanto o crente prepotente e orgulhoso. E há dentro das nossas igrejas pessoas confundindo, irmãs, simplicidade com humildade. Simplicidade é uma coisa, humildade é outra. Ah, porque fulano vem na igreja com chinelinho de dedo, fulano é humilde. Não. Pode ser simples, porque eu já vi muito rico humilde e muito pobre arrogante. O orgulho é o pecado que nasceu no coração de Lúcifer. Queria ser maior, queria ser o grande no céu, enganou a terça parte dos anjos. Subirei até as alturas, serei semelhante ao Altíssimo. E o mesmo pensamento de Lúcifer, infelizmente, permeia dentro de muitas igrejas evangélicas. Pessoas querendo tronos, querendo as primeiras cadeiras, querendo ser aplaudidos, ovacionados. E muitas vezes nós criamos dentro de nós os nossos ídolos gospel, porque nós aplaudimos cantores famosos, gospel, pregadores famosos, que muitas vezes nós mesmos colocamos o título e às vezes eles acabam se envaidecendo e levando uma multidão à idolatria. Foi expulso lá de cima porque queria o trono de Deus. Mas o trono de Deus ninguém tira, o trono de Deus ninguém usurpa. Lúcifer queria o trono de Deus, mas Deus não lhe concedeu. Deus o precipitou lá de cima, aqui para baixo. Mas quando eu olho para o livro de Apocalipse, nas 7 cartas às igrejas de Éfeso, eu vejo uma promessa falada pelo próprio Jesus: ao que vencer, só vence quem é humilde. Pega na mão desta irmã, deste irmão que está do teu lado. Pega na mão dele. Diga assim: só vence quem é humilde. Ao que vencer, eu concederei que assente comigo no meu trono. Lúcifer queria o trono, mas não foi dado. Mas para esta igreja há um trono preparado à destra de Cristo. Há um trono para aquele que é humilde.
Só quem vai descer na presença dEle, só quem vai descer na presença dEle, só quem vai descer na presença dEle. Alabacanda, alabachoremicanda, alabarraia. Quando eu falo de humildade, eu não posso deixar de falar do apóstolo Paulo. Paulo tinha todas as prerrogativas para ser arrogante e prepotente. Mas ele disse: já estou crucificado com Cristo. Tenho dupla cidadania. Sou poliglota. Fui criado aos pés de Gamaliel, estudando nas melhores universidades de Tarso. Lá em Coríntios ele diz: trabalhei mais do que todos vós. Fui preso várias vezes. Fui apedrejado em Listra. Sofri naufrágio. Passei fome. Enfrentei perigos constantes. Mas ele finaliza em Gálatas 6,14 dizendo: longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. O mundo quer aplauso, o mundo quer fama, o mundo quer luz de neon, mas a igreja está escondida na cruz. Você está escondido atrás da cruz de Cristo. Quem manda na tua vida é Ele. Quem controla a tua vida é Ele. Quem rege a tua vida é Ele. A tua vida está nas mãos de Deus. No Evangelho não tem lugar para concorrência. Você não vai fazer nada, João. As multidões estão indo ter com ele, diz o texto. A multidão estava do teu lado, João. Agora você vai deixar a multidão seguir esse que apareceu aí agora. Começou a pregar agora. Começou a cantar agora. E daí? Nenhum poder é dado se do céu não vier. O mesmo Deus que me deu é o Deus que está usando ele. É o Deus que está usando ela. Deixa a obra de Deus crescer. Não seja um estrovo na obra de Deus, querendo causar divisão. Só chega no pastor para criar contenda, para dizer da vida de A, da vida de B. Mas Deus me trouxe aqui como uma voz profética esta noite para dizer para este povo: importa que ele cresça, importa que ele cresça e que eu diminua. Quando Cristo cresce em nós, cresce também o amor. Diga assim: quando Cristo cresce em nós, cresce o amor. É o perfil sublime do Evangelho, daquele que foi transformado. Ele cresce em amor. Sabe por que tem crente que não tem amor? Porque Cristo não está crescendo dentro dele. O apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu tenho amor, eu transbordo amor, eu falo de amor. Aonde eu chego, as pessoas sentem paz, porque há amor transbordando dentro de mim. Vocês já viram irmãs que convivem no meio das outras irmãs? Geralmente tem, lá em Cuiabá tem bastante.
aquela pessoa áspera, aquela pessoa que onde ela chega o clima fica negro, porque ela não transmite paz. Coração carregado de ódio, coração carregado de sentimento rancoroso, que não perdoa. Esse não é o verdadeiro evangelho, porque quando Cristo cresce em nós, nós transbordamos em amor. Deixa o amor de Deus fluir na sua vida esta noite. Eles queriam que João dissesse: não, eu vou lá e vou acabar com ele, vou paralisar o ministério dele. Quem ele pensa que é? Vai lá mesmo, João. Mas João não. João tinha amor. E quem tem amor não traz concorrência para o meio do evangelho. Ele quer que o evangelho cresça, ele quer que o reino de Deus se expanda, ele quer que o reino de Deus alcance as fronteiras. Deus esta noite está trazendo um sentimento de amor para o nosso coração. Você vai crescer em amor. Seja humilde, João está dizendo. A exaltação, a prepotência, o orgulho são ferramentas do inferno que tentam descaracterizar a verdadeira essência do evangelho na vida do cristão. Eu trabalhei com uma pessoa arrogante, com uma pessoa prepotente, orgulhosa, em 2007, em um posto de combustível. E ele era dono de uma rede de posto. E um dia ele chegou lá na cidade de Rondonópolis, onde eu morava. Eu estava na bomba abastecendo, e eu cheguei perto da onde estava o caixa no escritório, e vi quando ele entrou, e as pessoas que estavam ali deram para ele: bom dia, o senhor chegou bem de Cuiabá, Rondonópolis. Ele, na sua arrogância, disse para todos ouvir: graças ao meu dinheiro eu cheguei. Prepotente, arrogante. Um dia, vindo novamente de Cuiabá para Rondonópolis, a sua caminhonete perde o controle e bate de frente com uma carreta. Para onde foi o orgulho? O dinheiro, o poder aquisitivo. É melhor ser humilde aqui na terra e ganhar o galardão lá no céu, a coroa que o justo juiz vai dar para aqueles que amarem a vinda do Senhor. Seja humilde. Sabe qual é o sinal de uma pessoa orgulhosa e prepotente? A pessoa orgulhosa, ela faz de tudo para ser reconhecida. Eu preciso ser reconhecido. Eu vou fazer para o pastor ver que eu estou fazendo. É o mesmo síndrome do filho, do irmão do filho pródigo, aquele que só trabalha por salário, por dinheiro, está na casa do pai, mas faz por dinheiro para querer aparecer. Os sinais de uma pessoa orgulhosa: não aceita correção. O orgulhoso não aceita correção. O prepotente, você vai chamar a atenção dele, ou ele fala mais alto do que você, ou ele vira as costas e sempre tem razão. O orgulhoso sempre se acha o dono da razão e faz tudo para receber elogio. Mas a noiva não trabalha para ser vista por homens aqui da terra.
Continue trabalhando. Às vezes ninguém está vendo o teu trabalho, mas Deus lá do céu vai te recompensar. Não faça para ganhar elogios terrenos, porque quando você chegar lá no céu, Jesus vai estar te esperando de braços abertos. A recompensa foi dele, a recompensa quem dá é Deus. Quem vive para aparecer impede Cristo de crescer. Quer que Cristo cresça na sua vida? Então se humilha e se esconda atrás da cruz. Veja bem, João agora ele dá uma segunda resposta para aquelas pessoas. Veja bem o que João diz para os seus discípulos, no versículo de número 29. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa do noivo, pois esta alegria já me tem cumprido em mim. João está nos dando uma lição dizendo: se alegra com o sucesso do teu companheiro. Tem crente que só olha para o outro e diz: o trabalho dele vai dar errado. A dirigente esse ano, o círculo de oração vai ser um fracasso, porque não sou eu que estou na frente. A regente vai errar a letra do hino, porque não sou eu que estou regendo. A cantora vai errar na playback ou no passo da música, porque não sou eu que estou cantando. O pregador não vai dar nada, porque não sou eu que estou pregando. Ei, se alegra com o sucesso do seu próximo. João está dizendo: eu me alegro, porque eu estou vendo o reino de Deus crescer na vida dele. A vitória do teu amigo é a tua vitória também. Tem aqueles que só alegram com a derrota. Não vai prosperar. Esse trabalho aí não vai para frente. Só lança palavra negativa. Só lança palavra pessimista. Mas Deus está quebrando esta noite toda palavra de maldição. Há uma palavra do céu, pastor, que está sendo enviada sobre esta casa esta noite. Levanta sua mão para o céu, levanta. Isaías capítulo 55, versículo 11. Vai se cumprir aqui esta noite. Assim como desce a chuva do céu e para lá não torna mais, assim será toda palavra que sai da boca de Deus. Ela não voltará para si vazia, mas fará tudo o que lhe apraz e prosperará naquilo que foi enviada. Há uma palavra sendo enviada do trono da graça esta noite, e esta palavra está quebrando toda palavra de maldição, toda palavra pessimista, toda palavra negativa. Se o diabo falou que não vai dar certo, Deus está dizendo esta noite: eu estou contigo. Se alegra, vai dar certo, vai prosperar. O invejoso não vai conseguir paralisar a minha obra. Eu estou contigo. Quem pode adorar? Quem pode adorar a Ele? Aqui João está trazendo uma simbologia nestas palavras. Eu estou pregando no tema. Ele diz assim: quem tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo se alegra com a chegada do noivo. Ele está trazendo uma simbologia do casamento judaico. Quem é o noivo aqui? É Cristo. Quem é a noiva que João está dizendo? É a igreja. E quem era o amigo do noivo? Era o próprio João. O amigo do noivo
Ele era responsável por cuidar da noiva até o dia do casamento. Ele era responsável para que tudo desse certo. Até o dia do casamento, ele pegava e a noiva e apresentava para o noivo e dizia: até aqui eu posso ir. Eu estou alegre em entregar a noiva para o noivo. Eu só sou o amigo do noivo. E o meu coração se alegra. Era como se ele estivesse dizendo: eu estou cumprindo o meu ministério. Eu estou cumprindo aquilo que me foi confiado. E o meu coração está alegre. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: tira essa angústia do teu coração. Tira esse rancor do teu coração. Você não se alegra com a vitória do teu próximo, e isto está trazendo uma doença para dentro da tua alma. E Deus está dizendo: arranca esse rancor hoje. Curve a sua cabeça, curve a sua cabeça, porque Deus está falando aqui na casa esta noite. Eu quero descer com cura. Eu quero arrancar a tristeza. Eu quero arrancar o ódio. Eu quero arrancar, tirar o rancor do seu coração, porque isto está te sufocando, isto está te matando por dentro. Se alegra esta noite com a vitória do teu próximo. Se alegra com a vitória da tua irmã. Se alegra com a vitória da dirigente. Se alegra com a vitória da regente. Se alegra com a vitória do teu pastor. Obreiros se alegra um com os outros. Músicos se alegra um com os outros. Igreja se alegra um com os outros. A alegria do Senhor é a nossa força. Há um sentimento de alegria descendo sobre a igreja esta noite. Se alegra na presença dele. Se alegra na presença dele. Quem pode levantar a mão e adorar ao nome de Jesus? Quando Cristo cresce em nós, nós diminuímos na presença dele, para sermos cheios do seu Espírito Santo. Crente que já está cheio de orgulho, prepotência, e não tem espaço na sua vida para o Espírito Santo operar. Está vazio do poder de Deus. Por quê? Porque quem está crescendo não é Cristo. E para Cristo crescer, primeiramente Ele faz uma limpeza e tira tudo que não presta, para o Espírito Santo fluir dentro da tua alma. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus à beira do poço. Um lugar propício para Jesus pregar para ela, evangelizá-la e trazer um símbolo da sua vida. Aquele poço simbolizava os lugares que aquela mulher já havia passado e não havia saciado a sua sede, a sede da alma. Aí Jesus diz para ela: se você conhecesse o dom de Deus e aquele que te pede de beber, você me pediria e eu lhe daria uma fonte de água viva. Jesus oferece para aquela mulher um ponto de partida, uma fonte de água. Sabe quem é essa fonte de água? O próprio Cristo, que está crescendo dentro dela. Se você deixar, mulher, eu vou fazer dentro de você uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Então, ponto de partida é a fonte. A fonte é da onde saem as águas. Mas lá no capítulo de número 7, quando Jesus está dentro do templo,
Ele fala assim para os seus discípulos e para todos ouvir: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Agora ele não fala fonte, ele fala assim: rios de águas vivas correrão do seu interior. Aí o texto diz assim: e isto dizia ele do Espírito Santo que havia de ser enviado. Então veja bem, para a mulher samaritana que não era cristã, ele dá o ponto de partida, ele oferece uma fonte de água. A fonte é o ponto de partida. Vai crescer dentro de você uma fonte, mulher. Mas se você permitir esta fonte crescer, esta fonte se fará dentro de você um rio para jorrar para a vida eterna. Não se conforme em ficar apenas com uma fonte. Diga para Deus esta noite: deixa esta fonte fluir, deixa esta fonte se transformar em um rio, porque eu quero navegar no oceano do Espírito esta noite. E aí, está na fonte ou está no rio? Vai se contentar esta noite em ficar apenas na fonte? Ou vai dizer: Cristo cresce em mim e me transforma em um rio de águas poderosas? Este rio está falando do poder do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Este rio quer correr dentro de você esta noite, irmã. O poder do Espírito Santo quer contagiar a tua vida. Deus está dizendo hoje: eu quero crescer dentro de você, a ponto desta fonte se transformar em um grande rio. Só quem quer sair da fonte esta noite e entrar no rio do Espírito, levante a mão para o céu e diga: Deus, eu quero crescer esta noite. Eu estou sentindo este rio querendo correr aqui dentro esta noite. Este rio quer fluir dentro da tua vida esta noite. Quem vive na fonte vive uma vida no raso. Quem vive uma fonte, na fonte, vive uma vida pacata, uma vida sem graça. Mas quem vive no rio, no oceano do Espírito, ele vive na dimensão espiritual. Deus esta noite quer te conduzir para uma dimensão maior com Ele. Ele quer abrir o céu sobre a tua vida. Ele quer te encher de poder aqui esta noite. Levante a sua mão assim para o céu. Levanta, pega na mão dessa irmã que está do teu lado. Levante a mão dela. Levante a mão dela unida assim para o céu. Levanta. O diabo não quer que você diminua. O diabo, ele não quer que você desça na presença de Deus. O diabo não quer que você se humilhe. O diabo não quer que você se prostre. O diabo não quer que você desça. O diabo quer ver você grandão. Mas esta noite você vai descer do orgulho. Você vai descer da prepotência. Você vai fazer como Naamã. Eu vou descer no Jordão, mas vou subir com a minha vitória. Eu vou descer no Jordão, mas vou subir purificado. Desça esta noite. Vai descendo, vai orando e vai dizendo: Deus, eu quero que o Senhor cresça em mim. Eu quero que esta fonte jorre esta noite. Eu quero que este rio do Espírito transborde dentro do meu coração, a ponto de contagiar as vidas que estão em minha volta. Cresça, Jesus, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Olha aí Jesus crescendo. Olha Jesus crescendo dentro de crentes aqui esta noite. Olha Jesus crescendo, irmã.
Isso aqui é os Adenor, é os Adessó, que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha ele crescendo, olha ele crescendo. Ele está pegando na mão de crente aqui esta noite e dizendo: o tempo da humilhação passou, o tempo da prova acabou. Eu vou te exaltar, eu vou te exaltar. Ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Ele está presente aqui esta noite. Tem lugar para crentes humildes. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui esta noite. Isso aqui não é mensagem de receba, não. Isso aqui não é mensagem de toma chave de casa, toma chave de carro, não. Isso aqui é uma mensagem para abalar a nossa estrutura. Você vai ter dias melhores na presença de Deus. Fica de pé adorando, fica de pé adorando. Alabaxandarabacalamandarabahai. Põe a mão no teu coração assim, vai dizendo: cresce em mim, Jesus. Diga que eu diminua e que o Senhor cresça em mim, cresça em mim. Esvazia-me, Senhor, do meu eu. Aqui não tem lugar para o teu ego. Tira o seu eu do cenário e diga: a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu. Em tudo dai graças a Deus. É Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que batiza, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele o dono da tua casa, é Ele o dono da tua vida, é Ele o dono do teu ministério, é Ele o dono da igreja, é Ele que está presente aqui esta noite. Abre a boca e adora. O Senhor é maior aqui esta noite, Jesus. Toma primazia, Senhor, neste culto. Toma o primeiro lugar, Senhor, nesta reunião. Alaia sorecanda labaxandaramaha. A cantora, prepara um hino para cantar. A cantora canta junto com a banda. E você vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Tem alguém esta noite para entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém esta noite que está nos visitando e que ainda não é crente e quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Saia do teu lugar e vem aqui. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Oh glória, oh glória, as correntes estão sendo quebradas esta noite. Há uma unção de Deus que está sendo derramada sobre esta casa. Uma unção de quebrantamento. Uracalavassel e Candarabahai. Eu queria pedir para o conjunto aniversariante: dê um abraço nessa irmã que está aí do teu lado, dê um abraço nela. Isso, abraça, dê um abraço uma na outra. Fique abraçada com ela, isso. Uracandalabachandarabacandalabahai.
Pode cantar. Isso, fique abraçada. Abrace ela. Porque o Senhor está dizendo: eu estou trazendo união. Eu estou fortalecendo. Eu estou colocando o espírito de concorrência por terra esta noite. Eu estou colocando a divisão por terra esta noite. O inferno vai ser envergonhado. Jesus está crescendo. O nome dele está sendo glorificado. Receba a glória dele aí através desse abraço. Porque aqui Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. O céu está aberto sobre esta casa. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado. Receba a presença dele esta noite. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém. Quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido. Receba a presença dele esta noite. Meu irmão contigo. Quer cantar, receba a presença dele esta noite. Traz a presença de Deus. Deixa a presença dele invadir a sua vida hoje. É a presença. Receba, receba, receba a presença de Deus que ordena a paz. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a paz. É a presença, é a presença do Pai, a presença do Filho, que faz a diferença. A presença do Espírito está aqui esta noite. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém. Eu toco desde o alto da cabeça até a planta dos pés agora. E aonde está esta enfermidade? Ela está sendo queimada agora. Olha este renovo que desce. O diabo queria te parar. Influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus. Eu ainda tenho muito para realizar. Através das tuas mãos, serva minha. Uracalamandaria. Recebe esta unção. Recebe esta autoridade. É a presença, é a presença. Uracandalabaxandarabacandalaba. É a presença, é a presença. Receba, receba, receba. Receba poder, autoridade, presença, unção. Deixa a presença dele.
Aleluia. Glória a Jesus, que coisa linda. Que presença marcante do Senhor em nossas vidas nessa noite.